Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo e estamos online. Vamos embora! Como eu costumo dizer, bora que vamos! Vamos começar mais uma live extremamente importante. Quero falar com você hoje, empreendedor. Vamos diferenciar seu trabalho. Boa noite, vamos começar. Está chegando ao fim nossa quarta temporada Life Coaching. Chegando ao fim, ó, o tempo passou muito rápido, muito rápido. Vamos chegando. Quero falar com você que é empreendedor. Galera, tá chegando, boa noite. Já chama mais empreendedores que precisam ouvir o que nós vamos falar aqui hoje. É sensacional. Saber sobre diferenciação, sobre atendimento, diferenciar seu cliente, atendimento ao cliente, ao negócio, business, marca. Olha, ó, o Kelvin já chegou. Kelvin Almeida já chegou, meu convidado. Cara que eu aprendo muito vendo ele aqui na internet. Já chamam as 10 pessoas, convide a galera e nós já vamos começar. Então, lembrando, ó, nós estamos numa série aqui de lives, tá? Que nós estamos chamando aí de Live Coach. Já a quarta temporada, não fazer live por fazer, mas de fato trazer conteúdo que agrega para as pessoas. Essa é a ideia, conteúdo que agrega para as pessoas. Então, por isso que estamos aqui. Já passaram vários convidados. Essa é a penúltima live. Nós encerramos essa semana. Quinta-feira tem mais uma. E promete hoje, hein? Promete, porque vai ser sensacional. Então, vambora. Bora que vamos, como eu costumo dizer. Tenho feito um trabalho prático com atendimento aí de carreira, empreendedorismo. Vamos recapitular um pouco. Ó, nós já falamos um pouco sobre ética no trabalho, falamos um pouco sobre busca por conhecimento, falamos um pouco aqui já sobre, vamos recapitular, controle das emoções. Já tivemos boas aulas, tá? Libras no mercado de trabalho, já tivemos boas aulas aqui. E hoje nós vamos falar para empreendedores. Não teve uma aula ainda nessa quarta temporada para empreendedores. Todas as outras temporadas eu sempre coloquei uma aula, uma live, um convidado falando para empreendedores. Então o Kelvin vai abrir aqui para a gente falar um pouquinho para empreendedores e, claro, como diferenciar o seu trabalho. Sempre nós estamos vendo o mesmo, do mesmo, vezes o mesmo, sempre. E é importante saber como diferenciar isso, tá? Você que está online, tem um negócio, conhece alguém que tem um negócio, vamos embora, já chama esse empreendedor para participar, porque é extremamente importante que nós vamos falar aqui. Bora? Partiu? Ó, Kelvin tá pronto, já vou chamar ele, vou colocar ele para dentro da sala aqui para nós conversarmos, porque o papo hoje é extremamente importante. Dizer, vamos embora, vamos começar. Olha o homem aí, chegou. E aí, cheguei. Oi, meu Tudo querido. bem, Edson? Boa noite, tudo bem? Muito bom, cara. Boa noite, obrigado pelo espaço aí. Vamos explodir a cabeça dessa galera hoje, hein? Sem perder tempo, essa é a ideia. Obrigado por topar esse convite. Já tem um admirador, um fã aqui, cara, de fato, Legal. acompanho você. Conheci você quando eu vi na televisão. Olha só, que legal. Eu ia te perguntar isso mesmo. Quando que você me Eu vi o programa, né, com seu avô lá no Caldeirão. Dali eu já... Peraí, deixa eu achar. Porque eu vi que você falou umas coisas interessantes. Aí quando eu vi, poxa, o conteúdo é muito bom, hein? De lá pra cá eu venho aprendendo muito com você. Que legal. E fui ousado. Eu falei, não, vou chamar ele essa temporada aqui. Muito bom, muito bom. E obrigado por topar, viu, Kelvin? Amigão, vamos lá. Eu sei que muita gente que te conhece, sei que tem um público também que não te conhece, que vai ficar salvo aí e perpetuar como os conteúdos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, até você chegar aqui hoje, né? Porque você também é um prestador de um serviço. Então, fala um pouquinho do Kelvin, o que ele atua, trabalha, ajuda pessoas, empreendedores, profissionais hoje. Legal, vamos lá. Vou contar um pouquinho para você como eu estou posicionado no mercado hoje, né? Eu sou especialista em diferenciação para marcas, para negócios, né? Então, hoje eu tenho uma consultoria, tenho um escritório onde presta consultoria de diferenciação para as empresas. Então, a gente ajuda empresas que estão começando, né? Então, às vezes o empreendedor tem já o modelo de negócio, tem a ideia do que quer fazer e contrata a nossa assessoria para, de fato,
encontrar o caminho mais coerente, mais comercial possível, para que aquela ideia não seja só mais um produto na prateleira. Né? Então, nós somos especializados em criar estratégias de posicionamento, diferenciação e comunicação para que essas empresas elas performem. Né? Então, a gente atende empreendedores que estão começando e também marcas que precisam fazer aquele recalculando rota. Né? Então, a gente ajuda as empresas através desse reposicionamento, que no mercado, né, da comunicação a gente diria o rebranding. Né? Então, basicamente seria isso. Então, eu estou no mercado hoje posicionado com a Verso, que é o meu escritório por trás, né? Que, inclusive, o nome Verso tem a ver com a diferenciação mora no verso e não só numa capa, né? Não só num logo bonito, existe uma estratégia que vem por trás, né? Fora isso, eu tenho a parte educacional, que inclusive tem uma galera aqui da Escola de Diferenciação, né? Eu tenho uma escola de diferenciação para negócios, onde eu ajudo empreendedores e profissionais da comunicação a melhorarem a sua performance aí, principalmente no digital, né? Mostrar para eles um caminho da diferenciação. Então, lá a gente tem a base do meu método, onde eu também aplico nos meus clientes. Eu ensino os empreendedores e profissionais também a aplicar nos negócios deles, né? Então, esse é um 360 de como que o Kelvin está posicionado no mercado aí. Muito bom, muito bom. E como que o empreendedorismo chegou para você, nasceu assim, na sua vida? Você chegou a passar, vamos dizer, o CLT da vida? Você chegou a fazer carreira em algum determinado segmento? Como que você entendeu que essa virada de chave era importante para você? Legal, cara. O empreendedorismo chegou para mim desde muito novo, assim. Tem uma história que eu sempre conto, Eric, que é muito legal, cara, que eu tinha um sonho de ganhar um Play 2. Já jogou PlayStation 2, né? Meu sonho, cara, puta, eu sou de família, né, de classe média, baixa, então, assim, era tudo muito difícil, né? E, enfim, depois de muito tempo pedindo para minha mãe conseguiu juntar as economias lá e comprou um videogame para mim. Só que, como a verba era curta, ela conseguiu comprar o videogame, tinha o controle, alguns jogos, só que eu precisava, sabe do quê? Do memory card. Por quê? Lembra aquela pecinha que você jogava e tal? E aí salvava a fase. Pois é. E a gente não tinha mais dinheiro. Então eu fiquei chateado, porque eu passava o dia jogando, chegava quase na última fase, mas depois no outro dia eu tinha que começar de novo. E eu falei, como é que eu posso resolver esse problema, né? Na frente de casa, a galera jogava bola. Tinha molecada que ficava jogando bola na frente de casa. E eu pensei, cara, eu vou fazer gelinho. Não sei da sua região se é geladinho, se é gelinho, não sei como é que chama. Chup-chup. Chup-chup. Beleza. Eu decidi fazer chup-chup. Gelinho, geladinho, como for aí na sua região. E aí eu comecei a vender a 25 centavos os gelinhos lá. A galera jogando bola, eu coloquei um cartaz na frente do meu portão dizendo, vende esse gelinho. E aí, cara, eu lembro muito bem, eu não sei exatamente quanto tempo, mas foi questão de semanas, 3, 4 semanas. Eu juntei os meus R$90, que era o preço do memory card. Comprei, quebrei aquela placa na frente de casa e comecei a jogar videogame. Então, eu acho que o empreendedorismo se fez presente na minha vida nesse momento. Onde eu tinha uma dificuldade e eu fui lá, cara, eu preciso arregaçar essa dificuldade aqui, preciso passar por cima dela. Então, esses traços de independência eu comecei a identificar em mim. Mas, de fato, mesmo quando eu comecei a empreender, foi na época que eu estava na faculdade. Sim, já passei pelo CLT, eu já fui estagiário, eu sou formado como designer, né? Eu já fui estagiário da parte de design, mas também já trabalhei com recuperação de crédito. Espero que eu não tenha te ligado, Erickson, para cobrar. Eu já tive também, tá? Eu trabalhava com atendimento telefone fixo, depois tentando reter o cliente. Ixi, sei bem. Aí... Tá, então você sabe, né? Headsetzinho aqui e tal, trabalhando ali no PA. Exatamente. Fiquei por exatamente 1 ano. Fiquei 1 ano trabalhando com recuperação de crédito. E aí eu fui mandado embora, né? Foi quando, de fato, eu entrei para a faculdade. Isso foi um pouquinho antes da faculdade. Aí eu entrei na faculdade e já foquei o meu mundo voltado para o design, para a comunicação. E na faculdade foi onde eu transformei o meu TCC no meu primeiro CNPJ, que eu criei uma marca de óculos de madeira. Isso em 2015.
Em 2015 eu montei minha primeira empresa e aí, de fato, eu comecei a empreender. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. Cara, a gente cresceu muito, foi um TCC extremamente lucrativo. Esse valeu a pena, cara. A gente criou, lojas próprias, a gente virou franquia, a gente tinha um modelo de negócio com lojas em shopping, né? Então tava lá, um molecão super novo, sem barba na cara, negociando valores altos com pessoas que tinham idade para ser meu pai, que sabe, meu avô, sabe? Foi uma experiência incrível na minha vida. E aí eu digo que o empreendedorismo mesmo se instalou naquele momento, quando eu transformei meu TCC numa marca. Interessante. Fala muito também, né, do intraempreendedor, né? Aquele cara que já começa ali tendo uma visão, ele não é o negócio dele, não é a empresa dele, ele está prestando um serviço para alguém, ele é contratado, CLT de alguém, mas ele já é um intraempreendedor. Ele já tem uma visão fora da caixa, ele já consegue atuar ali. É claro que ele precisa respeitar aquele espaço, né, aquela filosofia, a missão, a diretriz da empresa. Mas ele já consegue diferenciar. E aí depois essa transição é até mais fácil, né? Ele já saiu do ninho enquanto ele estava ali dentro mesmo, né? Em questão de ideias. Isso é muito importante. Tem muito da independência, né, cara? Eu acho que o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, ele vem muito da personalidade da pessoa, de querer resolver o problema, de estar sempre proativo, né? Então acho que vem muito do espírito mesmo da pessoa. Exatamente. Tá, vamos lá. Quero te fazer uma primeira pergunta, mas eu vou usar um post seu como exemplo. Que me chamou bastante atenção. Que são as frases que você gravou. Acho que, se eu não me engano, foi essa semana, né? Que você... Ou semana passada, não me lembro. Mas eu vi bem recente. Você colocou um post sobre as frases que os empreendedores mais utilizam hoje em dia. Aquelas clichês, muito clichês. E aí a minha pergunta é essa: quais são as mesmices, né, que você vê hoje em dia nos empreendedores? Vamos começar falando das mesmices para depois a gente começar a falar de diferenciação. Tá. O mesmo do mesmo sempre. Não, muito bom, cara. Aquele post ali eu fiz com bastante... Foi como um desabafo. Foi como um desabafo, cara. Eu precisava soltar isso, sabe? E ainda vai ter parte 2. Vou fazer parte 2. Cara, eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai, ele trabalhou com comunicação visual. Meu pai faz né, adesivo para fachada de empresas, luminoso, banner, né? Enfim, toda a caracterização de identidade para os carros, para as frotas das empresas e tudo mais. E meu pai sempre trabalhou assim com empresas grandes, mas também com empresas pequenas, né? E empresas pequenas que não têm estrutura de comunicação e principalmente diferenciação. E eu ficava observando, cara, isso aí na época, assim, ensino médio mesmo, adolescente. Eu via o trabalho, eu gostava do trabalho do meu pai, porque ele tinha muito zelo na hora de aplicar o adesivo. Mas quando eu olhava para a fachada, eu falava, nossa, mas que merda. Tipo, que feio essa cor. Tipo, nada a ver. O que esse cara colocou essa cor? O que essa frase? Seja bem-vindo no começo. Eu questionava isso, mas ainda era um embrião, sabe? Não era algo que me incomodava e que eu colocasse aquilo como uma missão de vida. Então eu tive muito contato com empresas genéricas na minha infância, porque eu sempre trabalhei ajudando meu pai, né? E aí quando você entra no mercado da comunicação, principalmente no mercado do design, você começa a ter acesso de algumas coisas que às vezes está no nosso consciente coletivo, né? Eu acho que acontece o seguinte, para os empreendedores que estão começando, sei lá, estou começando agora, preciso fazer o meu marketing. O que acontece? Essa é a minha teoria, tá? Uma teoria que é alviniana aqui. Eu acho que, por exemplo, eu sei que eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que ter uma página, eu tenho que fazer divulgação, eu tenho que criar ali o meu marketing, né? E aí a pessoa vai lá e ela já sabe que ela tem que tirar foto do produto, ela sabe que ela tem que promover o produto, ela sabe que tem que fazer stories, isso aí todo mundo já sabe. Mas eu acho que uma caixinha na cabeça da pessoa se abre quando ela pensa o seguinte, preciso fazer meu marketing. Aí ela abre essa caixinha na cabeça e relembra, fala assim, como é o marketing das empresas que eu já acompanhei até então? E parece que essa pessoa ela volta lá para 2003. Meu Deus, Ela volta lá para 2003 e começa a brotar na cabeça dela algumas frasezinhas que ela acha que é o marketing. Para ela, isso é marketing.
Então, a minha crítica com relação àquele post é para quebrar isso no meio e dizer que, cara, a comunicação mudou por completo. O consumo mudou por completo. Então, assim, você não pode resgatar aquela. Estamos te esperando, vem! Seja bem-vindo, é com muita qualidade e preço bom. Sabe, essas coisas muito genéricas, né? Da nossa Então, de família fato, para a sua família. Você vai cara, pregar. tipo, que eu usei meu avô, inclusive, né? Mas, então, assim, é como realmente uma crítica para mostrar que marcas, negócios precisam ter personalidade, né? E o que significa isso? Eu interpreto, Erickson, marcas são como pessoas, né? E o que é pessoas, se não personalidade, se não crença, se não visão de mundo, né? Tem coisas que eu acredito que você não acredita. E vice-versa. Tem músicas que eu gosto que você não gosta. Tem frases que eu falo que você não fala. É por isso que você tem amigos que não são meus amigos. Sim. Porque a gente atrai as pessoas que se parecem com a gente. Quando a gente pensa nisso, a gente aplica esse raciocínio para o mundo do empreendedorismo. Se eu estou atraindo pessoas que estão pedindo desconto, pessoas que não valorizam o meu produto e só querem de fato a oferta, significa que eu estou parecendo ser exatamente essa pessoa. Que eu estou tão genérico no mercado que a minha comunicação não é capaz de promover valor para quem está me assistindo, para quem está me vendo, né? Então eu sempre trago o atributo de transformar a sua marca em uma pessoa. E aí sim, o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala, o jeito que ela se apresenta para o mercado, né? A forma como ela se comunica nas redes sociais, deixar daquele terreno de ser tão genérico, né? E falar: olá, prezados, sejam todos bem-vindos, eu estou muito feliz de tê-los aqui conosco, não é mesmo? Cara, uma live assim seria o tédio, né? Então, eu trago esse raciocínio tanto na escola de diferenciação quanto para os meus clientes de que marcas precisam ter personalidade. E isso significa que as marcas não estão dispostas a vender para todo mundo, né? Acho que isso é um grande ponto. Você não nasceu para vender para todo mundo. Você nasceu para vender para aqueles que são mais chegados, aqueles que gostam daquilo que você fala. E aí gera-se uma tribo em volta da sua empresa. Que o dinheiro mora aí, né? O dinheiro mora na comunidade. Exatamente. Acho que até o nascimento, assim, quando estou fazendo uma quarta temporada aqui de lives, eu não tenho tempo para ficar fazendo muita live. Então, quando eu faço, eu vou fazer como se fosse palestras, aulas, um projeto, é a quarta temporada, com convidados relevantes, com temas relevantes que vão contribuir de alguma forma. O dia que eu entender que não cabe mais, não cabe mais e vamos para outra coisa. Justamente por isso, está todo mundo fazendo, você tem que fazer. Quem falou que eu tenho que fazer? Porque está todo mundo fazendo. Ah, não, liga e fala qualquer coisa. Não vou ligar e falar qualquer coisa. Eu recebo aqui, faço um trabalho tanto com profissionais de carreira, mas muitos empreendedores, e você deve ver isso, que tem ótimas ideias, bons negócios, mas quando ele vai fazer o marketing ou esse negócio precisa comunicar, ele trava. Ele trava completamente. E eu acho que você percebe uma coisa também, que acho que você não é pai ainda, né? Não, ainda não. Ainda não. Eu tenho 2 filhos, né? Vamos pensar em filhos. A gente tem sobrinhos, crianças que a gente convive. Tem 2 filhos na família. Eles não falam igual. Eles não se comunicam de forma igual, mesmo que eles nasceram ali na mesma casa, na mesma educação. Mas a forma de um pedir para sair ou até pedir um dinheiro é diferente do outro. Então, o empreendedor não consegue perceber. Ele quer colocar o jeito dele, esse registro atrasado, para comunicar, né, fazer o marketing. E o negócio dele não é esse viés, não é esse segmento. O negócio dele não falaria assim. Se fosse uma pessoa, ele não falaria assim, não comunicaria assim. Né? A linha do negócio é completamente diferente daquilo que ele está comunicando. Exato, cara. E essa é a grande dificuldade, encontrar a verdade que tem por trás, né? A diferenciação, eu gosto sempre de trazer isso, é claro que a gente ainda vai entrar nesse tema, mas a diferenciação, ela não é você criar algo completamente novo que nunca ninguém viu no mercado, mas é o fato de você conseguir
beber de algumas fontes e se apropriar de termos, de coisas diferentes, e você criar com base no que já foi criado alguma coisa nova, né? Então, isso se dá no processo de encontrar a verdade por trás da marca, né? Não adianta, é por isso que as empresas são genéricas, porque elas estão o tempo inteiro tentando comunicar coisas que não fazem parte da verdade dela, como por exemplo, sei lá, outubro rosa, novembro pode colocar o arco-íris, sabe? Tipo, se não é a sua causa, não tem por que você estar ali, né? Você não tem que se posicionar politicamente, você não tem que se posicionar perante a sociedade com temas que não faz sentido para você, para o seu posicionamento. Por isso que o meu raciocínio, o meu método, inclusive, ele é baseado em 3 pilares, que é o posicionamento, a diferenciação e a comunicação. Eu costumo dizer que esses 3 pilares, se você desequilibrar esses pilares da Coca-Cola, você pode colocar data para ela quebrar. Mas se você aplicar esses 3 pilares no senhorzinho que vende pano de prato na esquina, ele vai prosperar. Porque essa é a base para que as pessoas te compreendam, para que as pessoas entendam que você está vendendo, para que também as pessoas entendam que você é diferente e a parte da comunicação para você atrair mais clientes, né? Então vira uma engrenagem contínua, né? Então basicamente esse é um raciocínio aí por trás. E aí, você consegue perceber, Kelvin, que tem muitas pessoas, muitos empreendedores querendo comunicar sem se posicionar? E aí, como ele não se posicionou, ele repete, né? Ele vai virando uma repetição e o problema é que ele repete o ruim, o errado. E que às vezes concorda que também eu posso repetir algo, uma comunicação que deu certo pro seu negócio. E ao repetir no meu, não deu certo pro meu. E aí ele mata um negócio que poderia ser, assim, baita potencial, uma baita ideia, mas porque ele quis comunicar alguma coisa repetida que talvez não é a melhor forma para o negócio, mas também sem ter posicionamento. Sim, claro. Isso é importantíssimo. Eu acho que a repetição ela é super saudável, porém ela é saudável quando você tem um direcionamento. Por exemplo, Coca-Cola está há mais de 100 anos contando a mesma história. Hoje, no Natal, a gente é capaz de ter gente que nem lembra de Jesus Cristo, mas lembra da Coca-Cola. Da Coca-Cola, Né? Exatamente. Por quê? Repetição. Ela está contando há mais de 100 anos a mesma história, só que de formas diferentes. De certa forma, é uma repetição. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha repetição, como, por exemplo, a base do meu método, posicionamento, diferenciação, comunicação, é algo que eu vou repetir por muito tempo. Porque, de fato, é o que eu acredito, está dentro do meu posicionamento. As histórias que eu conto, Erickson, são histórias que já foram pré-meditadas, que já foram separadas, né, ao longo da minha experiência, e eu guardo essas histórias para contar em momentos oportunos. É claro que eu não vou sair contando as mesmas histórias em todos os lugares, mas é interessante eu ter esse repertório de histórias baseado no meu posicionamento, né? Então, essa repetição ela é saudável desde que você tenha um posicionamento bem definido e uma estratégia por trás, né? Agora, essas pessoas que não têm posicionamento, elas ficam flutuando. Então, se o mercado está falando agora que, sei lá, as atualizações do Instagram mudaram e aí você começa a fazer falando de atualização. Daqui a pouco fala das entregas do Reels. Então vou começar a falar de entrega de Reels. Mas daqui a pouco está falando de uma nova rede social. Só que você fala de marketing digital. Só que você vira um portal de notícia de atualização. Sabe, você tem que definir qual que é o seu posicionamento, como que você quer ser reconhecido no mercado e com base nisso, desenvolver quais são os conteúdos que você vai disponibilizar aí, né? Para que as pessoas te conheçam. Os conteúdos, basicamente, são propagadores da sua marca. Da mesma forma que um vendedor da sua empresa precisa estar bem trajado, precisa estar com o cabelo alinhado, com a barba feita para passar uma boa impressão, seus conteúdos também. Eles são conteúdos, eu coloco eles como vendedores. Eles saem por aí pelos algoritmos ao redor, né? E eles começam a trazer pessoas para te conhecer. Você faz conteúdo sem posicionamento, você pode ter alcance? Lógico que você pode. Porém, você não vai trazer pessoas qualificadas, né? Então, acho que isso é um grande ponto, inclusive, para se falar. Exatamente. Tá, então se existe a mesmice, é importante, como você disse aqui, até no seu método, a diferenciação. E o que você cita, o que você trabalha hoje em formas de diferenciar
um empreendedor diferenciar o negócio dele, o empreendedor gerar mais clientes. Essa é até a ideia de trazer essa live nesse sentido. Quais são pontos, insights que você pode dar para empreendedores que estão aqui com a gente? Vamos lá. Eu tenho uma coisa para falar, o seguinte. Para os empreendedores que estão ouvindo aqui. O mercado não precisa de você. Cara, quero montar uma loja de camiseta. Acabou. Se eu abrir o Google agora, eu vou encontrar a mais barata e com o frete mais rápido. Ah, Kelvin, mas eu tive uma ideia de fazer uma camiseta com tecido que tem mais qualidade. Cara, esquece qualidade, esquece bom atendimento, esquece frete rápido. O mercado não precisa mais de você. O mercado não precisa de fisioterapeuta, o mercado não precisa de massoterapeuta, o mercado não precisa de e-commerce, de roupa de bebê. Tá tudo saturado. Agora, o que o mercado não tem são empresas que estão dispostas a pagar o preço de serem diferentes. O mercado está sedento por propostas diferentes, por histórias diferentes. Eu vou explicar um pouquinho mais. Os meus maiores cases de clientes, e até mesmo empresa minha, são em mercados saturados, né? Eu tenho várias histórias para contar aqui de cases, de empresas, de profissionais que despontaram só pelo fato de não mudar o produto, mas mudar a forma como esse produto é vendido, né? Por exemplo, eu tenho um dos cases que eu carrego comigo, que é a Effect. A Effect é uma empresa que desenvolve estratégias de crescimento digital e também faz a parte de implementação de sites, de e-commerce e faz a parte de tráfego, né? Quando eles me contrataram, a empresa tinha um cenário. Eles tinham um faturamento de R$300 mil no ano, tá? Tinham em média ali 40, 50 clientes. Quando eles me contrataram, eles disseram o seguinte: Kelvin, estamos com dificuldade de crescer a empresa, porque toda vez que a gente vai falar com um cliente, tem muita objeção, o cliente já chega com medo, você vai falar tráfego pago, você vai falar agência, o cliente já fica morrendo de medo. Por quê? Tem muita gente já oferecendo isso, né, esse tipo de serviço. Então, como é que a gente pode se diferenciar para a gente conseguir vender mais? E a gente entrou num plano de mentoria, né? Então, eu fiz um acompanhamento, são 4 sócios, a gente desenvolveu todo um trabalho com eles. E a gente desenvolveu uma metodologia, com base no meu método, que eu não precisei mudar o trabalho deles, o produto. A gente só mudou a forma como a gente apresentava. Então, agora, eu proibi eles de falar tráfego pago. Eles não vendem mais tráfego pago. Acabou. Essa palavra é proibida dentro da empresa, né? O que a gente vai falar a partir de agora? Aceleração digital. Então, toda vez que eu vou falar tráfego pago, a gente vai falar de aceleração digital. E também a gente identificou que, dentre os serviços que eles ofereciam, tinham vários tipos de serviço. Desde o cliente que está começando o e-commerce até um cliente que já está faturando 5 milhões, né? Então, estava meio que uma bagunça ali. O que a gente fez? Dividimos a empresa em 2 partes. Então, a gente trabalhou a implementação. Então, são clientes que passam pelo processo de implementação. Vou criar e-commerce para o cara, eu vou desenvolver estratégias para quem está começando. E depois, a outra parte da empresa é, sim, a aceleração digital. Onde eu vou pegar o seu e-commerce, que está travado hoje em 50 mil, e eu vou levar ele para 300 mil reais de faturamento. Eu lembro muito bem que eu recebi uma mensagem, até printei essa mensagem, porque é um case muito legal, né? E eu faço questão de documentar todos os meus cases. E eu printei que o Bruno disse o seguinte: Kelvin, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. A gente não terminou a mentoria ainda e eu tô ficando doido de tanto cliente que a gente tá colocando para dentro. Eu falei, meu Deus, mano, me conta o que você tá fazendo. Ele, cara, é impressionante como o fato da gente dividir os serviços e deixar fácil para o cliente entender o que a gente faz, como isso está sendo fácil de vender para os clientes, de explicar exatamente o que a gente faz. Resultado disso, em 8 meses, a empresa saiu de 300 mil de faturamento para 3 milhões de faturamento. Caramba. E a meta para esse ano é de 5 milhões. Uau. Eles saíram de 30 clientes para mais de... Hoje, se você for contar, já deu mais de 600. Mas na época que eu gravei o vídeo com eles, eles tinham 550 clientes. Cara,
Imagina o que é uma empresa em menos de um ano, a quantidade de processos, de estrutura, ainda mais comercial. Eles tinham uma equipe pequena, hoje eles estão num prédio gigante e já estão vendo outro prédio para mudar. O que eu fiz? Não mudei o produto. Eu só adaptei a forma como a empresa levaria a parte do comercial. Depois disso, a gente ainda entrou num outro projeto, porque a embalagem ela é muito importante. E eu arrisco a dizer que a embalagem ela é até mais importante do que o próprio produto, né? Então, eles passaram pela plataforma de diferenciação na Verso, que é o meu escritório, e a gente entregou uma marca incrível para eles. Um novo design, com nova apresentação, tudo padronizado, né? E aí eles estão hoje com e-commerces gigantescos no Brasil, assim, a gente mudou o game. Esse é um dos cases, eu tenho vários para falar, como, por exemplo, até do meu avô, né? Um senhorzinho que vende caldo de cana, que faturava seus R$ 30 por dia, hoje fatura uma bela de uma grana, mais 5 dígitos aí, todos os dias vendendo receitinha digital e vendendo a sua marca pessoal para outras empresas, fazendo publicidade. Né? Então, assim, eu gosto de trabalhar, Erickson, com segmento saturado. Acho que essa é a minha praia, cara. Eu gosto de trabalhar quando o negócio está difícil, sabe? Né? Eu Mas gosto de assim, cliente que dá trabalho. Eu contei história e não dei dica, né? Vou só aterrizar aqui o conteúdo. Para quem está assistindo a gente, que está fazendo sentido, né? Eu estou falando aqui, tem um monte de gente entrando, mas coloquem aí se vocês se está fazendo sentido o que eu estou falando. Eu comecei falando o seguinte, que o mercado não precisa de você. Outra coisa que eu falo, o mercado saturado não existe. Isso é só uma crença limitante de quem não sabe se diferenciar. Segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte, o seu produto é o menos importante na jornada de prosperidade. É o menos importante. Seu produto não importa. Né? Eu lembro que eu fui fazer um podcast, eu fui convidado para fazer um podcast para uma comunidade de artesãs. E aí a Camila falou assim, que era a head lá que estava governando tudo, ela falou assim, Kelvin, ó, eu quero que você fala mesmo. Eu quero, cara, não quero que você deixe de falar nada. Aqui tem uma comunidade de artesãos que está se assistindo. Então, assim, ó, como é que a gente vai se diferenciar e não ser mais uma no mercado? Aí eu falei, posso falar? Ela falou, pode. Eu falei assim, foda-se a sua costura. O cliente não tá nem aí para sua costura, né? Mas existia ali até um case que ela mostrou de uma aluna que era impressionante, que ela fazia assim um ursinho, que era um ursinho super bonito, só que chamava Ursinho da Memória. Né? Ó, a Ateliê Fofurinhas da Lu disse que é aluna da Camila, eu assisti, legal. Então, olha que interessante, cara, só para aterrissar meu conteúdo aqui. As artesãs faziam ursinhos, fazia bonequinha, fazia as coisas. Mas não tinha significado. Era só uma boneca bonita. Eu falei, ninguém quer comprar boneca. Ninguém tem vontade de comprar boneca. As pessoas compram história, as pessoas compram significado, né? E essa aluna da Camila, ela teve uma grande virada de diferenciação, que ela fez um ursinho da memória, que era o seguinte, ele tinha a estrutura da mesma proporção que um recém-nascido. E aí, quando você tem um bebê, as roupinhas, né? Conforme o bebê vai crescendo, as roupinhas não vão servindo mais. E geralmente a gente descarta alguma coisa do tipo. Mas, cara, é a primeira roupinha do seu filho e da sua filha. Então, esse ursinho ele segue o propósito de vestir a primeira roupinha do seu bebê e você deixa na decoração para você ter boas recordações. E quando o bebê for crescendo, você fala: olha, filha, esse aqui, você que vestia essa roupinha e etc. Cara, eu achei genial essa ideia. Por quê? Porque, de fato, essa é uma forma de agregar um valor que acaba sendo intangível, né? E o momento que os pais estão vivendo nessa fase de bebê recém-nascido é um momento de muita vulnerabilidade emocional. E a gente sabe que a venda ela é no emocional, né? Então, se você tem gatilho para aquele momento, você vende sem falar de preço, né? Então, acho que é um 360 aí, Erickson. Perfeito. Porque muitas vezes a mãe guarda, mas ela guarda, mas não fica visual para ela, né?
Não está aqui visual. Poderia estar aqui na minha prateleira visual. Então, como não está visual, daqui a pouco ela abre mão, mas daqui a pouco ela sente uma culpa, ela vai vivendo um mix ano após ano. O filho nasce, pergunta, cadê minha primeira roupinha? Desfiz, aí ela sente mal. Realmente. Isso faz todo sentido, cara. E, obviamente, o ursinho dela é 5 vezes mais caro do que se fosse um ursinho à toa, sabe? Então, tem significado, né? Você não compra um ursinho, você compra um momento afetivo, você compra Exato. um registro, você compra um visual. Exatamente. Você Muito bom, compra um né? significado ali. Você está comprando, de fato, um significado. Exato. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que empreendedores vão esbarrar aqui. Tinha até colocado esse pequeno tópico que você utiliza muito bem. Empreendedores, eu vejo alguns que vêm conversar comigo e trocar ideia, amigos, grupos de networking e tal. Essa dificuldade que tem alguns de ir para o digital e cria essa barreira. Ai, mas aí joga no perfil, né? Eu já vi pessoas até falando, ai, você de RH, você deve entender, Erickson. O meu problema acho que é o meu perfil, né? É o meu perfil, então eu até também sou muito direto. Olha, então fecha esse negócio. Se você não quer vir para o digital, fecha esse negócio. Ai, mas eu tenho muita dificuldade, como eu faço? Nós vamos encontrar empreendedores que têm bastante dificuldade de ir para o digital, vai criando várias barreiras, e aí ele acaba repetindo algumas coisas muito clichês. Ele tem, de novo, tem às vezes boas ideias, bons negócios. Às vezes eu até brinco com alguns, poxa, eu queria ter tido essa ideia, esse negócio, e você tá aí morrendo na praia. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm uma dificuldade com o digital e acaba fazendo o mesmo ou até nada, vamos dizer assim? Foi engraçado que ontem eu fiz uma reunião com um grupo seleto de alunos, né? Que eu participei de uma comunidade e sorteei algumas vagas para essa reunião. E lá tinha uma advogada que ela estava no mercado, cara, há mais de 20 anos, mega de uma autoridade, sabe muito bem do que fala, né? Porém, o bloqueio dela é de entrar no digital. O bloqueio dela é de aparecer no Instagram, o bloqueio dela é de como comunicar isso da melhor forma. E ela comprou a escola de diferenciação para poder aprender isso, né? E ontem a gente estava numa reunião, e aí, quando ela já me falou nossa, eu morro de vontade de aparecer, de fazer, mas eu tenho muito medo, eu tenho bloqueio, eu não sei o que eu falo, eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar. É um certo bloqueio que, cara, isso existe para muitas pessoas, né? Mas a gente ontem começou a destravar ela. Porque o que acontece, cara? O que esse profissional liberal, o que ele tem que fazer no Instagram? Ele, de fato, se ele aparecer, é melhor, tá? Não é uma regra. Não é que você tem que aparecer e você virar blogueiro. Não, não é isso. Mas, se você aparecer, vai ser mais fácil das pessoas se conectarem com você, né? E ontem a gente estava conversando e tal, e eu deixei uma tarefa para ela. Ela quis me matar. Mas eu fui estimulando ela a contar o que ela faz. Ela trabalha com tributação, né, para empresas, para pequenas e médias empresas. E aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto uma vez um conteúdo de um cara, acho que fazia esse trabalho de controle tributário e tal, e ele estava falando das estratégias do sonho de valsa, que ele mudou a embalagem porque a tributação para o bombom era maior do que um biscoito recheado de chocolate, sabe? E aí mudou a classificação do produto e eles pagam menos imposto por isso e tudo mais. Eu achei genial isso. Obviamente a empresa aumenta a lucratividade com isso, né? E era um advogado falando. E ela trabalha exatamente com a mesma coisa. E eu estava explicando para ela o seguinte: quando a gente olha para o Instagram, eu sempre falo dessa forma porque eu acho que é uma forma muito simples de entender. Os seus conteúdos, o que você vai falar ali, imagina que você está falando para a quinta série. Abre o seu Instagram, a audiência, adapta a sua linguagem para falar com quinta série. TikTok, terceira série. Mas assim, o Instagram, quinta série. Super simplificação do produto, super simplificação das coisas, né? E aí eu fui estimulando ela e perguntando, cara, me conta aí um caso mais doido que já aconteceu. Ah, Kelvin, nossa, deixa eu te contar um que veio na história. Ó,
eu fui atender uma família que não sei o que, não sei o que, e aí ela ganhou uma herança, mas ela estava bloqueada na herança, e eu entrei para poder ajudar ela e tal. E ela foi contando uma história cabulosa, e que no meio do processo, ela ficou com medo de tocar, porque a pessoa era muito estranha, descobriu que ela mexia com magia negra e tal, não sei. Sabe umas histórias cabulosas? E eu falei, cara, sensacional isso, você não está contando isso para as pessoas, né? E ela falou, mas eu morro de vergonha de contar. Eu falei, olha, se você for para o Instagram com aqueles postzinhos estáticos, falando de quais são as soluções que você tem, né, no mundo da advocacia, ninguém vai te dar bola. Agora, a partir do momento que você se posiciona simplesmente só para contar casos bizarros que aconteceram, casos muito difíceis que você solucionou, ideias que você teve no meio do processo para poder fazer com que aquela pessoa ganhasse aquela ação, me conte o que você faz. Porque existem alguns níveis para você se promover. O primeiro nível é aquele que você fala sobre você. Oi, tudo bem? Eu sou o Kelvin, eu sou muito bom em diferenciação. De fato, eu tenho muita bagagem, eu tenho muita experiência. Isso é o nível mais chato que tem. Ninguém aguenta ouvir pessoas falando de si mesmas, né? O segundo nível é você falar dos seus clientes, né? Falar dos resultados que você tem. Né? Olha, eu ajudei a empresa a fazer isso, os clientes estão me falando isso. E o último, a última etapa desse desenvolvimento aí, dessa comunicação, é os teus próprios. No Instagram, geralmente, quando o perfil está começando, eu gosto de usar esse nível 2, né? Que é o fato de você mostrar a transformação que você causou para alguém. Isso automaticamente, quando me faz assistir um conteúdo, eu vou pensar o seguinte: nossa, como ela é boa! Caramba, que legal! Olha como o Kelvin transformou a Effect. Olha como o Erickson lidera uma comunidade de empresários. Olha, ele está fazendo live toda. Porra, que legal, cara! Então você vai fazendo com que você não seja aquele chatão, sabe? Tudo bem? Hoje eu estou aqui. Não, não, deixa os resultados começar a falar por você, né? E o Instagram, não adianta. Quanto mais propaganda você quiser fazer, mais flopado você vai ser na vida. Né? Então, assim, acho que esse é um ponto importante. Se você está aqui ouvindo a gente hoje e tem dificuldade, o primeiro passo que eu faria é o seguinte. O primeiro conteúdo que eu faria, se você tem dificuldade de gravar conteúdo para o Instagram, primeiro, pensar na super simplificação. Ou seja, conte quem você é e o que você faz. E o que a pessoa pode encontrar no seu Instagram. Oi, tudo bem? Eu sou o Kelvin. Olha, vim aqui. Eu sei que você já me segue, mas eu nunca apareci para te dizer, para te dar as boas-vindas. Obrigado por estar me seguindo aqui, tá? O que você vai encontrar nesse perfil? Bom, você vai encontrar, obviamente, a minha figura falando sobre diferenciação de marcas. Geralmente eu sempre vou para os lugares, eu vou no supermercado e cara, é impressionante. Eu olho para as marcas e eu vejo estratégia em tudo. Eu olho no mercado e vejo por que todo molho de tomate é vermelho. E me faz uma grande reflexão. Por que as coisas realmente são iguais? Se você gosta desse conteúdo, então eu convido você a permanecer aqui. Enfim, e coloca aqui também o que você gostaria de mais ver por aqui. Sei lá, cara, super simplificação acho que é a palavra para destravar esses empresários que estão sofrendo com o travamento da imagem, né? Nossa, o que vão pensar de mim? Cara, foda-se que vão pensar de você. O importante é que você saiba pelo menos, cara, pelo menos que você seja seu principal influenciador. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Ser o protagonista aí, Erickson. Acho que essa é a minha principal dica. Eu vou acabar atendendo pessoas que muitas vezes elas caem em um lugar de perfeccionismo. E o perfeccionismo atrapalha ela, seja na carreira, seja no empreendedor. Então ela precisa desenvolver isso. E uma coisa que precisa quebrar sempre eu sempre falo isso, não tenta ser perfeito. Mas aí eu vou ser o quê? Eu falo, seja de verdade. Não tenta ser perfeito. Procura ser de verdade. Entra de verdade. Você não precisa, eu falo isso também, você não precisa ser o blogueirinho, né? Mas você precisa aparecer também. Vamos achar esse meio termo? Você não precisa ser o blogueirinho, mas também não precisa ser o sumidinho, que ninguém nunca te vê, nunca viu sua cara. E aí depois você fica chateadinho porque a pessoa achou que eu era o dono do seu negócio porque eu apareci mais do que você. E aí você fica chateadinho, mas foi você que mandou ele lá, no seu lugar, na reunião X, na rede social X, né? Sim, total, cara. E esse medo de aparecer é o inimigo da prosperidade, cara. Às vezes
por isso que você que está ouvindo aí a gente, é por isso que você não consegue faturar mais. Que as pessoas não te encontram, as pessoas não conseguem, você não dá pistas para ela te encontrar, você não permite com que as pessoas conheçam o seu jeito de falar, o seu jeito de se posicionar, sua personalidade. Então, por isso que seu faturamento está travado, você não vai para frente, porque não é tráfego pago, não é, parceria com outros influenciadores e colocar pagar uma agência que vai me substituir. Hoje o que vende é o instantâneo. E tem algo mais instantâneo do que você se posicionar como seu principal protagonista na história da sua empresa, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Enquanto você se esconder, seu faturamento também vai se esconder de você. Você não é igual a ninguém, né? Você falou muito disso aqui, eu vejo você sempre falando muito isso, dessa diferenciação. Você não é igual a ninguém. Por exemplo, as suas histórias, você abriu falando isso, as suas histórias são diferentes das minhas histórias. Então, ninguém vai contar as suas histórias. Talvez não com o jeito que você conte. Por exemplo, que me chamou muita atenção. Você falou frases ali, você usou frases das mesmices, talvez outras pessoas já fez, mas você fez de uma forma que me fez guardar, tomar cuidado e já trazer isso aqui na live também, porque já em três pontos diferentes você mexeu comigo. Eu vou levar isso para a live, eu vou tomar cuidado para não utilizar isso aqui e vou tomar cuidado para não usar isso aqui lá no trabalho, na empresa, onde quer que seja. Então já um vídeo me trouxe três gatilhos para três lugares diferentes. Talvez outras pessoas já podem ter falado isso, mas a forma como você colocou, a diferenciação que você utilizou. Então, isso é importante. E é importante também para as pessoas entenderem: ah, mas eu sou travado. Ah, mas eu não consigo ter esse olhar estratégico. Ok, se você acha que não consegue, pede ajuda, gente. Também não cair não cair nisso de que eu consigo fazer tudo. Vai lá, busca ajuda. Olha aqui, o Kel tem uma escola, né, de comunicação, posicionamento. Pede ajuda. Eu sempre falo também, você não precisa saber fazer tudo, você precisa ter bons parceiros, bons profissionais que vão ajudar você a fazer. Talvez ali você não sabe atuar. Talvez você sabe colocar no papel, como uma advogada, colocar no papel melhor do que nós, tudo sobre os direitos tributários, tudo sobre processos Uhum. trabalhistas, tudo sobre o direito internacional. Ok, ótimo. Agora nós vamos, né? O profissional que você procurou lá vai te ajudar nesse sentido, né? Sim, sim. Isso é real, cara. Eu acho que é, o Instagram tá aí, é uma ferramenta gratuita, e mega poderosa para aumentar faturamento, né? Quem não tá usando isso, vai usar o quê? Exatamente. Me fala uma coisa. É, aproveitar oportunidades. Eu quero falar sobre isso. Sobre aproveitar, saber aproveitar oportunidades. Eu vejo também que às vezes tem empreendedores que têm boas oportunidades, mas não sabem aproveitar elas, né? É, não entrando muito nesse mérito, mas te deixando à vontade, você teve uma excelente oportunidade, querendo ou não, acaba sendo uma visibilidade. Você teve um momento, por mais que você não estava ali falando do seu trabalho, mas foi onde eu também, através do que você apareceu ali contando a história um pouco da sua família, você conheceu. Eu quero usar esse exemplo porque às vezes tem empreendedores que têm algumas oportunidades, boas oportunidades na cidade dele, no negócio dele. Eu já tive empreendedores que falaram: ah, amanhã eu vou dar uma palestra sobre o meu negócio para a prefeitura. Me convidou, vão ser 500 pessoas no teatro. E aí eu vejo às vezes algumas pessoas indo despreparadas, não fazendo esse link da palestra com com o digital, sabe? Ficam 500 pessoas lá e ela não vem para o digital também acompanhar o trabalho dessa pessoa aqui, porque ela não conseguiu fazer um link. O que você diz sobre também saber aproveitar bem as oportunidades que a vida vai colocar ali? Eu, em vez de falar aproveitar a oportunidade, eu me sinto bastante seguro em falar em criar oportunidade. Ok. Eu vou linkar com o que a gente estava falando agora aqui, né, com relação a conteúdo. Às vezes, o destravar da sua empresa, do seu faturamento, vou falar de faturamento aqui porque a gente está falando com empreendedores, né? Ninguém está aqui para fazer poesia, a gente está aqui para poder aprender e ganhar mais dinheiro. Às vezes, o destravar do seu negócio está aí na galeria do seu celular. Por que eu estou dizendo isso? Eu pedi a minha esposa em casamento no cinema.
2017, eu fiz um vídeo e esse vídeo passou no trailer antes de começar o filme. Ah, E foi, cara, foi uma engenharia que eu fiz para conseguir fazer. Até chegar um pouco atrasado na sala de cinema, porque as luzes estariam apagadas e ela não veria as pessoas que estavam ali, porque estavam todos os familiares e melhores amigos dela. E aí eu cheguei atrasado, ela olhando para baixo e tal, sentou, eu saí para ir no banheiro, só que na verdade eu fui me trocar e nesse momento começou a história da nossa vida em trailer. ah, O que que acontece? Nesse momento, tinham 3 pessoas com uma caixa de sapato com um furo no meio e a pessoa gravando todos os movimentos da Natália, que é a minha esposa. A gente gravou, documentamos toda essa experiência e a gente colocou esse vídeo. Na época eu não tinha Instagram, o Instagram nem era hypado assim como é hoje, e eu coloquei no Facebook. O que aconteceu? A mídia veio atrás da gente. A gente saiu em todos os canais de televisão, a gente saiu no Fantástico, a gente saiu em todos os lugares. eu Eu vi. não tinha dinheiro para casar. O grande sonho da minha esposa era pelo menos entrar na igreja com um vestido. Só que assim, eu não tinha dinheiro, eu estava começando minha vida, eu tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade. Eu tinha 20 anos, cara, 20 anos. Tava ali ganhando um salário de um estagiário, né? E, enfim, então eu não tinha como. E eu fiz um acordo com ela. Eu falei, olha, a gente vai casar, mas a gente vai casar só no cartório. E quando a gente tiver um pouquinho mais grana, a gente faz uma viagem, alguma coisa. Só que o sonho dela era entrar na igreja, né? E aí eu me senti culpado. Eu falei, bom, pelo menos eu tenho que fazer um bom pedido de casamento, né? E aí eu fiz esse pedido e aí viralizou. Resultado disso são os efeitos colaterais da diferenciação. As empresas começaram a entrar em contato com a gente. E essas empresas trouxeram algo que eu jamais imaginava naquele momento. A gente ganhou vestido, decoração de festa, fotografia, a gente ganhou absolutamente tudo. E mesmo sem dinheiro, eu casei e muito bem casado. Minha esposa vestiu um vestido de R$ 21.000, Uau, uau. que a dona da loja entrou em contato com a gente. Cara, foi muito legal essa experiência. Eu estou contando isso porque imagina se eu não tivesse tomado a atitude de postar no Instagram. No Instagram, não. No Facebook. Poderia ficar na minha galeria. Poderia estar no meu celular até hoje e ninguém conhecia a minha história, né? Então, por isso que eu falo, você que está ouvindo a gente aqui, talvez o destravar do seu produto, o destravar da sua vida profissional, o destravar da sua empresa está na galeria. E você não está permitindo com que as pessoas conheçam a sua história. E foi exatamente o que eu fiz com os meus avós. Eu poderia gravar os registros e ficar comigo esses vídeos. O quanto a minha avó é fofa, o quanto meu avô é fofo, o quanto a gente é uma família feliz. Mas o fato de eu passar adiante, o fato de eu querer compartilhar com as pessoas, fez com que os meus avós vivessem os melhores dias da vida deles, né? Então hoje eu consigo abençoar os meus avós por conta de uma atitude. Eu quero compartilhar, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender o seguinte, que você hoje está sendo, talvez, o principal bloqueador do seu sucesso. Aí na sua galeria tem tantas imagens, tem imagens de você trabalhando, ou se você ainda não faz isso, eu aconselho você a fazer já. Estudar como trabalhar a linguagem das redes sociais para você ser estratégico e saber para que serve o Reels, para que serve o Stories, para que serve um carrossel. E comece a compartilhar com as pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais aquilo retorna para você. Kelvin, mas eu não tenho uma história legal. Bom, quem está dizendo isso é você. As pessoas gostariam de ter acesso à sua história, mas você já está bloqueando tudo, né? Até antes de postar, você já está bloqueando. Então, eu acho que esse é Exatamente. um ponto aí, Erickson, para a gente discutir. A pessoa já começa a se reduzir, né? A minha, mas eu não tenho história, mas eu não tenho ideia, mas eu não tenho foto, eu não tenho. Tem sim. É Tudo o crença bloqueador, a crença. Ele vai criando crenças na mente dele, se reduzindo e não, não aí, até ele desistir, isso é mais fácil, né? A mente dele já criou esse lugar onde ele sempre desiste
E aí, daqui a pouco, ele também está cansado de recomeçar. Fala isso, eu tô cansado de recomeçar, tô cansado de recomeçar. Ah, tá cansado de recomeçar? Então, para de desistir. É porque um dia você desistiu dessa ideia, você desistiu de investir, aí você começa a ficar sempre cansado de recomeçar. Ah, eu não tenho nada, o seu sempre é o pior, sua família é pior, não tem história. É, mas é isso, cara. Eu acho que é, eu acredito muito nisso, porque eu vivi isso mais de uma vez, né? Então, eu acho que as pessoas têm que perder realmente esse medo de compartilhar suas histórias. E outra, se não der nada, beleza, não deu nada, pelo menos você tentou, né? Agora, imagina se você tentar e dar muito certo. Você vai colher grandes frutos. Exatamente. Antes da gente encerrar, quero te fazer uma pergunta. Quero muito ter a sua percepção sobre o perfil do empreendedor, do empreendedorismo no Brasil após a pandemia. Você acredita que ele mudou? Como que você vê esse mercado? Esse mercado, ele vem, né, numa crescente, você vê que esse espaço aumentou para alguns tipos de negócio. Como que você vê esse pós aí, esse fato que foi, né, lamentável mundialmente, mas nós vemos também, querendo ou não, né, a gente precisa falar a verdade, a realidade aqui. Nós estamos aqui para florear nada. Teve negócios que prosperaram muito e sim, quem soube aproveitar de fato esse momento para crescer e se manter também. Como que você vê esse pós, esse momento aí? Caótico, mas benéfico para Sim. muitos. A pandemia foi muito triste, né? Assim, olhando do ponto de vista da humanidade, óbvio. Mas do ponto de vista da visão empreendedora, eu conheço muitas pessoas que enriqueceram. Eu fui uma dessas pessoas que conseguiu destravar através do fato que aconteceu da pandemia, do mercado do consumo mudar, né? Então, eu consegui aproveitar bastante essa mudança de comportamento do mundo, né? O projeto do meu avô começou na pandemia, então a vida do meu avô também foi transformada por conta da pandemia. E eu acho sim que o mercado mudou, inclusive as coisas aceleraram. Assim, eu acredito que em 5 anos em um, assim, sabe? O digital, quem estava no digital ganhou muito dinheiro, quem não estava ficou de cara o quanto estava perdendo a oportunidade, e aí entrou e conseguiu surfar a onda, e teve gente que só assistiu, né? E agora estão começando a tomar consciência de que o digital realmente funciona. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele é uma coisa que não... O empreendedor, ele é aquele cara que tem a capacidade de ver as coisas que as pessoas comuns não conseguem ver, né? Então, encontrar oportunidades, mesmo no meio do caos, é o que faz a pessoa, de fato, ser uma empreendedora ou não. Dos meus negócios, o que mudou? Bom, o fato de você conseguir trabalhar de forma simultânea, com a mesma qualidade, até mesmo a escala, com pessoas trabalhando fora do país, fazendo parte da sua equipe, ou até mesmo fora do seu estado, isso impactou pra caramba no meu negócio. Assim, a gente não tinha um lugar físico para trabalhar. Isso, de certo ponto, era legal, porque a gente não tinha custos altos de escritório e tudo mais. Porém, agora, depois da pandemia, eu faço questão, inclusive, de ter um escritório. Eu estou, inclusive, saindo de Bauru. Eu já me mudei, eu já estou aqui em Alphaville, né? Até o meu escritório está vindo para Alphaville, né? Porque eu acho importante hoje, principalmente a nível de posicionamento, eu acho que é legal você ter um espaço físico, né, para receber clientes, enfim, mas isso para o meu business. Mas eu acho, sim, que teve uma mudança muito grande, o dinheiro ficou muito concentrado no digital, e agora está acontecendo uma parada que a gente já viu isso acontecer na época da Revolução Industrial. Antigamente, antes da Revolução Industrial, era legal o trabalho artesanal, né? Eu tinha aqui uma xicrinha que era toda orgânica, feita ali pelo seu José, que ele era o artesão, fazia ali no feito à mão e tudo mais. A partir do momento que entra a máquina no jogo, começa uma produção em massa. E agora não é mais legal comprar do seu José, que está ali fazendo e faz 3 no dia. Sendo que eu posso agora pagar mais barato por um fardinho que vem 15 e eu compro mais barato aquelas xícaras. Ou seja, eu acabei com o seu José. O seu José que estava ali trabalhando todo dia, né? Agora eu tenho a máquina. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo de que era legal comer sardinha em lata. Não mais pescar. Pô, dá maior trabalho pescar. Vou comprar sardinha em lata.
o efeito da Revolução Industrial. O que acontece? Acontece que as empresas começaram a produzir tanto, a produzir em massa, a ter um monte de coisas disponíveis no mercado, que agora a gente sentiu uma necessidade de, tá, cara, mas sardinha em lata, beleza, tinha 40 marcas. As camisetas, tinha um monte de camiseta. Xícara, tinha um monte de fabricante. As vendas começaram a cair. E aí entra o efeito da diferenciação, né? Por que eu vou comprar essa xícara da empresa X e não vou comprar do seu José, né? E aí a gente vive esse momento das empresas que conseguem se diferenciar são aquelas que sobrevivem no mercado. Está acontecendo a mesma coisa agora. Todo mundo foi para o digital. Tá todo mundo lá. Só que só vai sobreviver quem saber falar as plataformas, saber a linguagem das plataformas e principalmente aqueles que são diferentes. Que foi basicamente o papo nosso aqui do podcast, podcast não, da live, né? Que é o seguinte, eu tô no digital, mas não basta estar no digital. Você tem que estar no digital e ter personalidade. Você tem que estar no digital e ser diferente. Você tem que estar no digital e saber se destacar. Você tem que estar no digital e saber criar oportunidades, né? Vai ficar cada vez mais difícil. É por isso que a diferenciação é algo que não vai sair da moda, porque ela existe, cara, desde os primórdios, desde a época quando a gente pintava na parede o nosso sistema de caça, né? Inclusive, até naquele momento da Revolução Industrial, eu produzia tanta coisa que eu precisava de elementos de identificação. Né? A história do rótulo, inclusive, é uma história super legal. Por que agora surgem as marcas? Porque eu sei quem foi que produziu. Né? Então, essa questão de construção de território já teve lá atrás, cara. Lá atrás, na época que a gente, cara, vivia em comunidade, vivia em bando, se aquecia pelo fogo. Né? Então, hoje, esse ciclo ele só se repete. Né? Ele só se repete. Então, a pandemia jogou todo mundo para o mesmo lugar. Agora a gente precisa se destacar. Exatamente. Exatamente. Até porque o grande não encontrou solução. E aí ele fez isso aqui. Ele entrou no mesmo nível da pessoa que estava a xícara em produção e o seu João estava fazendo a xícara personalizada ali, artesão, desde a argila, a pintura. Colocou todo mundo aqui no mesmo patamar. Exatamente. E aí vai se manter quem de fato continuar com essa diferenciação. Se fala cada vez mais disso, né? Eu Sim. vim e estou no RH. O RH já fala, nunca se falou disso. O RH era contratação em massa, demissão em massa. Hoje se fala em contratação humanizada, gestão humanizada. Já se fala até em desligamento humanizado. Já alguém falou assim, gente, me explica o que é isso? O que é desligamento humanizado? Desliga jogando ping-pong, né? Tipo, ó, você Antigamente, pode eu já desligar. pensei. Eu confesso, eu trabalhei numa empresa e dentro de RH, eu não tinha entrado no RH, eu lembro que nós tínhamos acabado de contratar 1.000 pessoas. Depois chegou no call center, você sabe muito bem que era um volume de contratação enorme, mas também quando desligava, ó, vamos desligar metade da operação. 500 pessoas, e amanhã? E aí você Nossa. ficava até tarde, e aí era demissão em massa, quase um show, assim, todo mundo achando, feliz, achando que ia mudar de setor. Não, nós estamos desligando vocês, quase com megafone. Era em massa. Hoje, se a gente fizer isso, já vem a imprensa, vem alguém, então alguém, não, é desumano fazer isso, colocar essas pessoas todas sentadas aqui, olha, esse aqui é pai de família, olha, aquele ali é fulano de tal. Então, essa diferenciação, ela vai estar com nomenclaturas diferentes, mas é diferenciação, ela está em todos os lugares. E vai se manter o profissional, o empreendedor, que no caso nós estamos falando para você que é empreendedor, que conseguir se diferenciar. Não dá para ficar falando a mesma coisa. Eu acho que a gente também tem uma dificuldade, que principalmente empreendedores que estão mais antigos, de comunicar com essa nova geração, passar o bastão para essa nova geração e comunicar com essa nova geração. Talvez vou passar para o meu filho o bastão, porque ele consegue comunicar melhor, atingir melhor. Se eu achar que então eu fico na produção e passo para ele a comunicação. Então é importante. E você também pode ser um senhor, senhor empreendedor antigão aí. Eu sou da época do autônomo, ok? Mas você pode ser super atualizado. Você pode ser uma Sim. pessoa, eu vejo legal seus avós aprendendo, se adequando. Você pode ser atualizado também. Porque para o seu negócio, porque senão você vai achar que o seu negócio vai morrer antes de você partir dessa terra aqui.
Com Exato, certeza, cara. porque você não consegue transicionar a sua comunicação para essa geração atual. Isso é extremamente importante. Sim, sem dúvidas. Olha só, tempo voa. Meu Deus. Kelvin, ó, antes da gente encerrar, queria deixar aberto aqui para você, para fazer um fechamento aí. O que seria algo que você gostaria de colocar? Eu sei que você colocou muita coisa importante, vários insights. Você que viu, vê de novo, que é extremamente importante aqui. É importante até tomar nota. Mas o que você deixa de recado importante para os empreendedores nesse tempo atual? Se você pudesse deixar um insight, um conselho, uma dica, aquilo que você quiser, uma verdade, já que a gente está falando bastante disso aqui, o que você deixa de orientação para os empreendedores que estão ouvindo a gente agora ao vivo ou que vai estar vendo aí depois também? Legal, vamos lá. Eu lido com empreendedores assim todos os dias. A comunidade da Escola Diferenciação é muito ativa, então a gente está sempre trocando. E na minha empresa, na Verso, eu converso com diversos empreendedores de diversos segmentos. O que eu consigo identificar hoje, o principal ponto de bloqueio dos empresários é que hoje a gente vive numa era de muito ruído, né, cara? É muita informação, é muito guru, é muita coisa acontecendo, muito curso, É. muita palestra, muitos eventos e de certa forma a gente fica cheio de informação. E muito, desculpa, e muito você tem isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso aqui, você tem que, Exato, obrigando, assim, exato, não mostrando um sentido, mas uma obrigação. exato. E aí chega um determinado momento que você precisa fazer um detox, né? Um detox de informação. Muita gente talvez tenha a dúvida do seguinte: Kelvin, eu adoro as coisas que você fala, eu acompanho o Erickson também, eu aprendo sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre tudo. Só que a gente não aprende, às vezes, a ouvir o nosso próprio eu, né? Então, a dica que eu trago aqui para você que quer se diferenciar, para você que quer buscar de verdade a sua autenticidade, né? Não é buscar lá fora. A diferenciação, eu falo que ela nasce de dentro para fora. É você ter coragem de ser você mesmo. E precisa ter coragem. Para você ser você mesmo, você precisa ter muita coragem. E eu acredito que, pelo fato das pessoas estarem aqui na live acompanhando a gente até agora, e a gente teve um número considerável que se manteve, né? São pessoas que de fato simpatizaram com esse conteúdo. Então a dica que eu trago aqui para você, se você está aqui buscando ferramentas para ser diferente, é fazer um exercício de começar a parar de consumir conteúdos e começar a observar de fato aquela voz que tem dentro de você, né? Daquele projeto que às vezes você não tocou por falta de tempo, daquelas coisas que você tinha vontade de implementar na sua empresa e você não implementou por achar que é uma ideia maluca. Então, eu sempre trago que o maior guia é você acreditar naquela vozinha sua que tem lá atrás e não ter medo de arriscar. Uma das coisas que me trouxeram a empreender com o meu avô, né? Eu me tornei sócio do meu avô na pandemia. Não foi porque um anjo caiu do céu e disse: ó, Kelvin, eis aqui o teu avô. E aí apareceu a imagem do meu avô sentadinho no sofá na casa dele, dizendo: ó, vai lá e construa uma empresa para ele. Não, não foi dessa forma. Mas foi pelo fato de eu olhar para o meu avô e eu ouvir aquela vozinha diz assim: ó, imagina criar uma marca para ele. Uau. Imagina poder evidenciar ele. Imagina as pessoas conhecendo a história de um cara que só trabalhou na vida. Imagina você conseguir trazer grana para o seu avô, para ele curtir os últimos momentos da vida dele com muita prosperidade, porque a vida inteira dele foi de, cara, conta para pagar, contar dinheiro, alimentar 6 filhos e vai. A vida dele foi só trabalhar. E foi num site, assim, sabe? Numa coisa tipo... E aquilo me deu paz, né? Aquilo me deu paz. E eu falei, cara, como é que eu estruturaria uma empresa com meu avô? Né? Porque, de certa forma, está envolvido aí com as minhas especialidades, né? Que é olhar para uma empresa e saber exatamente o que ela precisa fazer para ser diferente e olhar para uma ideia e saber exatamente como implementar. Já criei empresas do zero. Então, eu olhava para o meu avô e falava, cara, tem oportunidade de contar umas histórias bem legais aqui, viu?
E eu acreditei em mim. Na época da pandemia, todo mundo trancando em casa, guardando dinheiro, e eu tava ali com meu avô, malucão, meu avô é mais doido que eu. Vamos atacar, avô? Vamos atacar. Fui na loja, comprei uma moenda e fiz acontecer. Mas foi por uma indicação que veio de dentro. Então, se você quer ser diferente, comece a observar esse seu desejo que está ali dentro já está te incomodando já faz um tempo, né? Talvez aí o segredo do seu sucesso, aí da sua virada de chave já está dentro de você, só que você está buscando tanta coisa lá fora, que você vai atropelando os seus desejos, né? Então, acho que essa é a minha mensagem final aí. Acredite mais em você e tenha coragem de ser você. Muito bom. Se eu pudesse resumir, falo uma frase, eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de dizer. Eu costumo falar que nós temos muitas informações hoje em dia, mas nós buscamos poucas revelações dessas informações. Então, muitas informações e poucas revelações. O que é uma revelação? É isso que o Kelvin acabou de dizer. Às vezes eu preciso ter revelação de quem eu sou, às vezes eu preciso parar para fazer essa reflexão, buscar essa revelação. A gente se enche muito de informações. Então, poucas revelações. Quem eu sou, qual é o meu negócio, o ambiente que eu estou, o meu mercado e as pessoas que estão me cercando. Então, você às vezes precisa, tem muitas informações. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí, vira seu mindset, vira seu mindset. Eu até costumo falar que a gente tem vida após mindset. Fala tanto de mindset que às vezes você travou até suas pernas. De tanto que você falam, você tinha que se renovar a mente, renovar a mente. Então, eu sou muito prático, muito pé no chão, muito realista. Busca informações, mas mais revelações. Às vezes você precisa de uma revelação. E aí, revelação é isso. É de dentro para fora. É o que o Kevin acabou de falar. É de dentro para fora. Informação vem de fora para dentro. Mas revelação, meu amigo, é quando você entende algo e acontece algo de dentro para fora. Então, Exato. vamos lá. A gente tá cheio de informações e poucas revelações sobre você, sobre o seu negócio, seu ambiente, seu mercado. Kelvin, muito bom, muito bom. E se alguém que ouviu você e tá assim, cara, eu preciso disso, o que ele faz? Onde ele liga? Qual o 0800 Qual que é o que ele Pix? vai ligar? Fala um pouquinho. O Boa, telefone, seu nome, seu bairro. lá na minha biografia tem ali um link. Muito bom. E ali você pode, né, para você conhecer um pouquinho mais da metodologia da escola, que é uma metodologia que vem transformando muitos negócios. Cara, a gente está cheio de cases de sucesso. Então, para você que é empreendedor, profissional liberal, profissional da comunicação, eu indico que o primeiro passo para você dar em direção a essa revelação que você precisa aprender a acessar é entrando na escola de diferenciação, que é uma base do meu método, onde eu ensino exatamente, inclusive, é a base que eu utilizei para criar esse negócio do meu avô, né? Então, tem todas as aulas baseadas em exatamente tudo que eu fiz para poder estruturar. Se o meu avô conseguiu vender caldo de cana e conseguiu ter um dos perfis maiores, acho que é um dos vovôs mais seguidos do Brasil, Legal. você pode fazer isso com qualquer segmento, cara. Se deu certo com caldo de cana, quem dirá com o seu segmento? Então, acho que esse primeiro passo é lá na minha bio, clica lá, quero ser aluno da escola, você vai ter acesso às informações, que você vai aprender lá com o método e entra para a comunidade da diferenciação. Muito bom. Meu amigo, quero então te agradecer por esse tempo, por dizer sim ali prontamente. Eu fiquei, assim, soltando fogos, falando, olha, ele disse sim, que legal. Que legal. Porque é legal quando você conhece alguém, que é uma personalidade, ok? Mas quando é alguém que você também admira, acompanha, eu bebo ali do seu conteúdo, ouço, aprendo bastante. Sempre tô vendo de tudo que você coloca. Então, já era, Obrigado. você tá aqui é porque eu já te admiro o seu trabalho e, de fato, posso encher a boca para falar que você é diferenciado. Obrigado. Então, não podia ser outra pessoa para estar aqui batendo um papo comigo sobre isso. E obrigado por compartilhar tanto conhecimento aqui em uma hora, um pouco mais de uma hora. Dá para perceber, de fato, o amor que você tem e a seriedade do seu trabalho e a diferenciação mesmo. Tá aqui, né? Do início ao fim. Obrigado, cara. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado pelo convite. Conte comigo. Isso, muito bom. Vamos fazer um registro aqui? Deixa eu desativar os comentários Claro. só um instante.
para a gente registrar essa live. E você que está vendo a gente, acompanha, registra também, já marca o Kelvin, me marca lá, fala um pouco do que você achou, alguma frase que te chamou a atenção. Vai ser importante para a gente saber também. Então vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Boa. Muito bom. Ó, quero agradecer você que está aqui com a gente ao vivo, uma galera que ficou bastante tempo aqui acompanhando, ouvindo, interagindo. Muito obrigado. Eu sei que você parou um tempo aí, é importante, tá? Você está investindo tempo. Vamos quebrar mais um paradigma que nós aprendemos na empresa, né? Tempo é dinheiro, vamos! Bate na mesa, né? Aquele gestor, tempo é dinheiro. Mas também tempo é propósito. E teve propósito você estar aqui hoje aprendendo sobre o seu propósito, que é o seu trabalho, o seu negócio, que você entendeu que era o seu propósito, seu empreendimento. Invista nisso, acredita nisso, busque ajuda. Olha esse cara aqui, diferencie, respeite isso, né? Que ó, às vezes você deve ter visto isso, cara. Você recebeu esse negócio literalmente de Deus. Deus te deu um negócio diferenciado. E você não está fazendo nada, ou você está fazendo isso. O seu negócio é quase sua missão aqui também na Terra e você está deixando isso aqui, ó, escapar pelos seus dedos. Busque ajuda, vai lá, vai estudar, vai ler, vai se equipar, porque muitas vezes a gente está falando aqui de propósito, mas muitas pessoas também, o seu empreendimento tem a ver com o seu propósito aqui. Tem pessoas que é uma missão, literalmente, o seu negócio, o seu empreendimento, a sua ideia. Então vamos tocar isso aí, vamos fazer essa coisa, fazer isso acontecer na Terra. Muito obrigado, Kelvin, mais uma vez. Gratidão mesmo por essa parceria, por estar aqui compartilhando. E obrigado a você que está aqui com a gente. Quinta-feira eu vou fazer uma última live aqui dessa temporada, trazer mais um convidado, na verdade, uma convidada. E você que está aqui, espero você também. Obrigado, meu amigo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Ótima noite.